Bom dia, meus queridos! Estamos dando início a mais um dia de aula, né, hoje. Então, a nossa aula hoje, vamos iniciar com ensino religioso. Nós estávamos falando na aula passada sobre o profeta Jeremias, né? Qual a importância dele? E nós vamos falar hoje novamente, vamos fixar mais, né, algumas coisas. Então, eu tinha passado uma foto dele, né? É o rolo com as mensagens de Jeremias para que vocês pintassem no caderno, certo? Mas primeiro vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por mais um dia para a gente dar início à nossa aula, certo? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecendo, ó Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger diante de tantas coisas ruins que existem no mundo, Pai. Que a sua palavra, Senhor, ela sirva de alimento espiritual para que a cada dia nos fortaleça, Senhor, que a nossa fé cresça e que o nosso amor por Ti só transborde. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, a gente vai falar sobre, né, o profeta Jeremias. Então, assim, ó, essa atividade aqui, né, que eu passei para que vocês colassem, perdão, para que vocês pintassem, ela tá coladinha, eu colei no caderno, então vocês irão pintar. Aqui tá dizendo o rolo com as mensagens de Jeremias, quando Jeremias escreveu, né, pediu para que escrevesse, porque o rei tinha queimado a história que ele estava contando, né? Aí tem assim no Jeremias 36, capítulo 36, versículo 2 e 3. Aí diz assim: apanhe o rolo e anote as mensagens contra Israel, Judá e outras nações. Comece com a primeira mensagem que lhe dei, ainda no reinado de Josias, e escreva todas elas. Quem sabe assim eles se arrependam de seus pecados e eu perdoe a maldade e a desobediência de cada um. Então Deus falando para Jeremias, né, que ele fosse até o povo e que se arrependesse. E Jeremias, como um bom profeta e como um homem temente a Deus, ele fez o que Deus quis que ele fizesse, né? Tudo que Deus pediu para ele, ele fez. Como eu disse na aula anterior, que Jeremias ele era conhecido como profeta chorão, né? Por quê? Porque ele via aquele povo pecando, ele via aquelas coisas e ele ficava triste, triste e começava a chorar. Como é que o povo peca tanto? Sabe que Deus vai acabar com eles, Deus não vai perdoar se ele não se arrepender, Deus... E ele chorava, chorava, chorava. Aí ele ficou conhecido como profeta chorão, né? Aí ele diz assim: eu sou Jeremias. Deus escolheu-me para ser profeta antes mesmo dele nascer. Porque antes de Cristo nascer, Deus já tinha dito para Jeremias que ia mandar o Salvador, né? Certo, gente? Então, tive uma vida triste. Ele está dizendo que teve uma vida muito triste porque ele foi ameaçado, né? Fui ameaçado e colocado na prisão. Então, o rei queimou algumas das coisas que eu tinha escrito. Então, as coisas que ele tinha escrito, que era muito importante, o rei foi e queimou. E ele foi tratado como uma pessoa ruim, foi para a prisão, jogaram ele no poço, como eu já tinha dito para vocês, né? Eu tinha de falar ao povo que ele não estava obedecendo a Deus e que ele ia destruir nossa cidade e nossa nação. Então ele tinha que ir lá falar para o povo: olha, se vocês não obedecerem a Deus, Deus irá destruir a cidade, Deus irá destruir vocês. Mas eles não acreditavam e ficavam com raiva de Jeremias. Mas o povo não dava nem ouvido, não estava nem aí, né?
eles simplesmente tentaram matar Jeremias por conta disso, né? Então, o livro de Jeremias é a história que ele conta de tudo que aconteceu naquela época, né? Do que ele passou também, que ele sofreu muito, Jeremias. Jeremias nasceu em uma casa religiosa no reino de Judá. Seu pai, Ilquias, era um sacerdote. A família morava em uma cidade chamada Anatote, não muito longe de Jerusalém. Talvez os pais de Jeremias achavam que ele também iria se tornar um sacerdote. Mas Deus tinha outros planos para Jeremias, que era o quê? Fazer dele um profeta de Deus. Então, ele já nasceu em uma família, né, que era temente a Deus. E ele cresceu sendo uma pessoa temente a Deus. Em nenhum momento da vida dele, ele duvidou do poder e do que Deus tinha preparado para ele na vida dele, né? Então, eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, de Jeremias, para vocês, que é Jeremias 1, versículos 7 e 8. Vai resumir algumas coisas aqui do que eu falei para vocês. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá onde eu enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Jeremias 1, versículos 7 e 8. Então, quando ele enviou, muito jovem, né? Jeremias jovem, Jeremias ficou... Ele não duvidou, mas ele ficou assim, será que eu sou capaz? Deus falando, me enviando, e eu mereço tamanha confiança? Mas Deus disse, você irá onde eu te enviará e falará tudo o que eu te pedir, porque eu vou estar contigo. E assim Jeremias fez, obedeceu ao Senhor e foi fazer a vontade dele, certo? Então é isso que nós temos que fazer também na nossa vida, obedecer ao nosso Deus e fazer a vontade dele também. Não fazer o que Deus não se agrada, tentar fazer sempre o que é certo, certo, gente? Então, essa é a nossa atividade, essa é a nossa aula de ensino religioso e a nossa atividade é essa, só para pintar. E vocês leiam, viu, esse versículo daqui, Jeremias 36, versículo 2 e 3, certo? Leiam, pinte, bem bonito, bem caprichado, certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham todos um bom dia e um bom final de semana para vocês. Beijo, meus amores!